de como que o sistema de coordenadas influencia na posição das coisas. Aquele exercício 1 ali é... Olha só. Vetor normal a um plano. Tá? Uma coisa, a primeira frase já ajuda bem a gente. Nesse parágrafo, vamos considerar o sistema de coordenadas o tempo todo ortogonal. Daqui para frente vai ficar cada vez mais isso. Toda hora é sistema ortogonal. Então, toda hora é essa figura de GeoGebra aqui, é o sistema de coordenadas. A todo momento aqui nessa seção. Tá? Nesse parágrafo, como ele chamou. A ideia, gente, é bem simples, a ideia do vetor normal. Consideramos um plano π contido no E3. Deixa eu fazer a figura aqui. Vocês vão ver que é bem simples, mas é bem bacana. Consideremos aqui. Vetor normal. Imagina que você tem aqui um plano π contido no E3. Já vou fazer o desenho bem grandão aqui no meio da lousa, para todo mundo compreender. Olha só. Beleza. Π contido no E3. Chama-se vetor normal a π qualquer vetor não nulo que seja ortogonal ao plano. Tá? Então, imagina que você tem aqui uma retinha tracejada aqui, ó, contida no plano, só para você visualizar o vetor ortogonal ao plano. Nossa, destruí a retinha, calma aí. Vou fazer aqui, ó. Uma retinha aqui contida no plano. Tem outra retinha aqui, porque isso aqui ajuda o aluno a visualizar. Mas o professor tem que conseguir desenhar, não ficar ruim assim, que nem eu fiz, mas tudo bem. E imagina um vetor aqui assim, ó. O que é um vetor ortogonal ao plano? Ele está aqui assim, ó. Tamanho não importa aqui nesse caso, tá? Ele está 90 graus com o plano. Qualquer direção que você pegar, ele faz um ângulo de 90 graus, tá vendo? Faz um ângulo de 90 graus. Está 90 graus com o plano. Deixa eu fazer melhor essa figurinha aqui. Ó, qualquer direção, deixa eu fazer uma direção aqui, ó. 90 graus, pum. 90 graus, pum. Para cá também, 90 graus. Isso aqui é o que a gente chama de um vetor normal ao plano, tá? Ficou ruim essa parte daqui, lamento. Tá, deixa eu tirar esse negócio. Deixa eu fazer melhor aqui. Imagina ele aqui, continuando aqui. Isso aqui acho que vai ficar melhor de ver. E aí você faz aqui assim, ó, 90 graus. Esse vetor, ele está ortogonal ao plano. Tá? É ortogonal. Então ele é um vetor normal ao plano. Agora ele não é único. Eu poderia pegar também um vetorzinho aqui assim, menor. Também está ortogonal ao plano. Então, aqui, ó, você pode ver claramente que ele faz 90 graus. Então ele é um vetor normal também. Ah, mas eu poderia pegar ele puxado para baixo? Vem aqui pontilhado aqui e tal, apontando lá embaixo. Também. Então, se ele está a 90 graus, se ele está a 90 graus, ele é um vetor normal ao plano. Tá? Então, quer dizer, vetor normal ao plano é que nem vetor diretor da reta. Você tem infinitos possíveis. Tá certo? Infinitos possíveis. Geralmente a gente chama ele do quê? De N, porque já tem a ver com a palavra normal. Isso aqui é um vetor normal, isso aqui é um vetor normal, esse aqui é, esse aqui é. Tá? Então essa é a ideia, muito simples. Dado um plano, a gente chama de vetor normal a π, qualquer vetor não nulo que seja ortogonal a π. Agora veja, um vetor n não nulo, ele é normal ao plano π, se e somente se ele for ortogonal a qualquer vetor paralelo a π. Todo vetor paralelo a π é ortogonal a ele. Ou seja, em particular, ele é ortogonal a qualquer vetor diretor de π. Né? Então a ideia é a seguinte, que ele está tentando dizer ali. Ó. Se você imaginar vetores que estão paralelos ao plano, um vetor para cá, vetorzinho U, chama esse aqui de N. Um vetorzinho U ali, um vetorzinho V para cá, um vetorzinho, um vetorzinho W para o outro lado aqui. Todos esses vetores, quando você vai checar,
ele está ortogonal a todos eles, certo? Porque eles são vetores, U, V e W são paralelos ao plano. Então, a ideia que ele está expressando é a seguinte: um vetor N é normal a π, se e somente se o vetor N for ortogonal ao plano π. Essa foi a primeira coisa que ele falou. Aí, segunda coisa que ele colocou, segundo aspecto aqui que ele colocou, olha, o N vai ser ortogonal ao plano π, se e somente se o N for ortogonal a um vetor V para todo V paralelo ao plano π, para todo diretor. Se um vetor é ortogonal ao plano, então ele é ortogonal a todo vetor diretor do plano, todo vetor paralelo ao plano. Tá? Essa é a ideia de vetor ortogonal. Agora, o que mais de interessante aqui ele fala? Vejamos como obter uma equação geral do plano π, conhecendo um ponto de π e um vetor normal. Então, a ideia que eu vou passar para vocês agora é uma ideia alternativa ao determinante que a gente viu antes. Como que a gente viu antes para conseguir a equação geral? Como que a gente viu antes que faz para conseguir a equação geral de um plano π? Eu monto aquele det que é x menos x0, y menos y0, z menos z0, coloco um vetor diretor, coloco outro vetor diretor. Ou seja, igual a zero. Aquele det que a gente estava fazendo, ele precisa de um ponto e de dois vetores diretores. Agora, você vai ver como é que chega na equação geral com um vetor normal e um ponto. Um ponto e um vetor normal. Então, um ponto e dois vetores diretores faz aquele det. Ou então, um ponto e um vetor normal. E é claro, sistema de coordenadas ortogonal, que agora nós estamos em sistema de coordenadas ortogonal. Lá no det, naquele contexto lá, o sistema não precisava ser ortogonal. Podia ser qualquer sistema, dava certo a equação. Como a maioria das vezes é ortogonal, a gente sempre pensa no ortogonal lá também, mas não precisa. Nesse raciocínio agora aqui, ele até falou antes, é para sistema ortogonal. Mas é muito legal. Olha só. Supõe agora que eu tenho, né? Suponha agora que você tem um ponto A igual a x0, como ele já falou antes que é sistema de coordenadas ortogonal, eu nem escrevi aqui, porque ele já falou antes aqui no próprio texto do capítulo, né, nesse parágrafo, sistema de coordenadas ortogonal. Suponha que esse ponto aqui, x0, y0, z0, pertence ao plano π, e, além disso, o vetor n igual a ABC, olha a letrinha que ele escolheu, você vai ver o que vai acontecer. Está lembrando da equação geral do plano? ABC é normal, é um vetor normal ao plano π. Como é que a gente poderia chegar na equação geral desse plano? Agora não é mais o det, porque eu não tenho 3 pontos para pegar vetor diretor, nem tenho os vetores diretores dados aqui explicitamente. Agora não dá para usar vetor diretor, então o det está inviável. Opa, mas eu tenho um vetor normal. Então tem jeito, você faz o seguinte, ó, você imagina a seguinte figura, está aqui o plano, e está aqui o vetor normal. Olha só que interessante. Está aqui o vetor normal. Aqui está o plano π, vetor normal está aqui. Ó. Imagina ele em algum ponto aqui. Né? Eita, N. E aí imagina que você tem um ponto X. Bom, o ponto A que você conhece, imagina que ele está, para facilitar, bem aqui, né? A. É o ponto A, x0, y0, z0. E imagina que você tem um ponto X qualquer aqui que pertence ao plano π. O que vai fazer com que o vetor AX seja paralelo a π. Né? Então, vou escrever aqui. Ó. Suponha que, vamos colocar assim, se x pertence a π, então, como o A já pertence, né, o vetor AX fica paralelo a π. E o que a gente tinha falado antes de vetor que é paralelo a π? Eles são ortogonais ao vetor normal. Dessa forma, o AX tem que ser obrigatoriamente o quê? Ortogonal ao vetor normal. Porque ele está paralelo ao plano. Né? Então, ele é ortogonal
ao vetor normal. Ou seja, você tem aqui um ângulo de 90, ângulo reto. Bom, aí no CAP 8, vimos que, no CAP, para quem não lembra, vai lá e checa, no CAP 8, vimos que, quando um vetor é ortogonal ao outro, tinha um teorema importantíssimo lá que eu chamei a atenção na época, quando a x é ortogonal a n, isso é C e somente C. Quem se lembra, turma? Quem que vai falar agora e me deixar Produto feliz? escalar igual a zero, né? Aê, valeu, fiquei feliz, valeu, Rafael Araújo. O produto escalar entre os dois, uma das coisas mais importantes de matemática física e de toda a ciência, né? Ortogonalidade, produto escalar é zero. Ax escalar n igual a zero. Não é zero vetor, não, tá? É zero número mesmo, produto escalar. Ponto final. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou ficar com a seguinte ideia aqui. Ax ortogonal ao n equivale a dizer que o produto escalar deles é zero, que isso equivale, se a gente colocar as coordenadas, quem que é o ax? É x menos a. Então, o vetor é x menos x0, y menos y0, z menos z0, produto escalar, vetor normal, quem são as coordenadas dele? A, B, C. Isso aqui tem que dar igual a zero. Como o sistema de coordenadas é ortogonal, que ele disse aqui, ó, sistema de coordenadas ortogonal, eu posso usar a fórmula do produto escalar, que é só multiplicar as coordenadas. Vai ficar x menos x0 vezes a, mais y menos y0 vezes b, mais z menos z0 vezes c, igual a zero. Ok? Agora, faz a distributiva. AX mais BY mais CZ menos AX0 menos BY0 menos CZ0 igual a zero. Agora, olha só. Quem são as variáveis aqui? X, Y, Z, porque o ABC é constante, porque são as coordenadas do vetor normal, e o x0, y0, z0 também é constante, porque são as coordenadas desse ponto fixo A, que está aqui. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui é tudo constante vezes constante, constante vezes constante. Qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega a essa conclusão aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de D. Ok? D. D, meu amigo. E aí, como é que fica? Então, isso aqui é equivalente a escrever AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Quer dizer, num sistema de coordenadas ortogonal, você sabendo as coordenadas do vetor normal, que é ABC, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para a turma ver o que eu quero dizer com essa demonstração teórica aqui. Vamos supor que você sabe que o plano A passa no ponto, vamos dizer que seja 1, 2, 3, e vamos supor que ele tenha como vetor normal o vetor 1, 1, 0. 1, 1, 0. Ok? Como que eu vou obter? Acha a equação geral desse plano. Ah, professor, não dá para fazer o DET porque não tem os vetores diretores. Não dá, você vai usar esse esquema aqui, mas você nem precisa fazer as contas de novo. Você já viu que é só você escrever AX, então vai ficar, olha o vetor normal, vai ficar 1x mais 1y mais 0z mais o d, igual a zero. Ou seja, ficou x mais y mais d igual a zero. Olha só. X mais y mais d igual a zero. Ah, como é que eu vou achar o d? Substitui as coordenadas do ponto. Se eu substituir as coordenadas do ponto aqui, como é que vai ficar? 1, que é a coordenada x no lugar do x. 2, que é a coordenada y no lugar do y. O z não tem aonde inserir, porque não tem z. Mais d igual a zero. D igual a quanto? D igual a menos 3. Então, como que ficou a equação desse plano aqui? Já vamos jogar no GeoGebra. X mais y menos 3 igual a zero. Vamos jogar essa equação lá e ver se está dando certo.
x mais y menos 3 igual a 0. Enter. Olha lá. Olha lá. Olha lá, turma. Olha lá. Então, resultado. Em primeiro lugar, o ponto 1, 2, 3 está nesse plano. Vamos jogar direto aqui um ponto para ver o que acontece. Ó. Vou ter um ponto qualquer aqui. Vamos colocar as coordenadas aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enter. Olha onde é que foi parar o ponto. Putz, peraí. Olha onde é que foi parar o ponto ali. Certinho em cima do plano. Estão vendo ali? Ó? Certinho. Ponto 1, 2, 3 está nele. Outra coisa. O vetor 1, 1, 0 é um vetor normal? Cadê o vetor 1, 1, 0? Vamos colocar ele aqui nessa figura. Cadê? Deixa eu pegar um desses pontos aqui que já está aqui. Aqui esse, ó. 1, 1, 0. Enter. Vamos colocar um vetor aqui, rapidinho. Vetor. Daqui até 1, 0. Olha lá. Dá uma olhada se esse vetor aqui não é normal. Olha ele perpendicularzinho lá ao plano, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo. Ele é um vetor normal. É que aqui no GeoGebra é melhor desenhar ele saindo da origem, mas você pode clicar nele e arrastar para qualquer lugar, tá? Acho que até tem como... Ó, vou fazer ele saindo desse ponto aqui, quer ver? Ó? Vetor a partir de um ponto... Aqui, ó, tem, né? Vetor a partir de um ponto. A partir desse ponto aqui, esse vetor, acho que é o contrário. Esse vetor aqui, a partir desse ponto. Olha lá, apareceu. Apareceu, turma. Só que esse negócio aqui podia sumir, né? Para não me estragar a figura. Isso aqui, ó. Olha ali, turma. É o 1, 0 esse aqui. Vocês estão vendo ele bem normalzinho ali ao plano, sim ou não? Olha a situação. Tá? Então, quer dizer, a gente conseguiu a equação geral do plano que passa no ponto 1, 2, 3, que é exatamente esse ponto aqui. 1, 2, 3. E tem esse vetor 1, 1, 0 aqui como vetor ortonormal. Como? A gente fez aqui, seguiu a formulinha que a gente tem obtido pelo produto escalar. Tá certo? Bom, o que mais que a gente precisa falar aqui do vetor normal? Outra coisa que a gente precisa falar. Ele comentou aqui, né? Tá, ele fez todo o raciocínio igual que eu fiz aqui, normal. Aí ele fez a seguinte, ó, olha só. Dado um ponto e o vetor normal, a gente chegou na equação geral. Então, esta última equação é a equação geral de π. Tá? A particularidade importante é que os coeficientes de x, y, z, o a, o b e o c, que são os coeficientes, são as coordenadas de um vetor normal, na ordem certa. Tá? Reciprocamente, se você der a equação, você não falou nada de ponto, não falou nada de vetor normal, só jogou a equação na frente do cara. Será que o ABC dessa equação jogada sem falar nada, o ABC vão ser as coordenadas de um vetor normal? Ele prova que sim, se o sistema for ortonormal. Se o sistema for ortogonal, que nem esse aqui do GeoGebra é. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Tira isso daqui, deixa eu apagar esse aqui. Tira isso, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso. Eu vou jogar um plano aqui. Por exemplo, aquele que eu tinha escrito no começo da aula. X mais 2y mais 3z menos 4 é igual a 0. Olha esse plano aqui. Bom, os coeficientes do XYZ é 1, 2, 3. Será que o vetor normal a ele é 1, 2, 3? Vamos pegar um ponto. Cadê um ponto aqui dele? Vamos pegar esse ponto aqui, que parece que... Aqui, deixa eu pegar aqui, ponto na interseção. Ponto na interseção de objetos. Ponto na interseção desse plano com esse eixo aqui. Olha lá, marcou ali, temos um ponto dele. Será que se eu colocar o vetor 1, 2, 3 a partir desse ponto aqui, ele é um vetor normal? Vamos ver. Deixa primeiro eu desenhar aqui o vetor 1, 2, 3. Calma aí, que eu já vou fazer ele ali a partir daquele ponto. 1, 2, 3, Enter. E aí, coloca aqui o vetor... Opa, desculpa. Coloca aqui o vetor que vai da origem até o 1, 2, 3. Tá lá. Bom, aqui acho que nem vai precisar passar ele para lá. Ó. Só, como ele ficou grande, ó, já dá para você ver que é um vetor normal ali. Ó. Certinho, tá vendo? Claro, é só visual isso aqui, não é uma demonstração matemática. Mas é só para o aluno ver que o vetor realmente está ortogonal. Tá certo? Para ele ter uma, digamos assim, uma apreciação visual da situação. E não só ali as contas. As contas eu vou mostrar agora.
Tá? Quer dizer, se eu jogo a equação do nada, equação x mais 2y mais 3e igual a 4, ou menos 4 igual a 0, tanto faz, e eu sei que eu estou num sistema de coordenadas ortogonal, o que acontece? Eu já posso saber que esse 1, 2, 3 são as coordenadas de um vetor normal. Tá aí. Vetor normal. Tá certo? Professor, mas faz as contas para provar. Vou fazer agora. Vou fazer agora as contas que vai te provar. Olha só. Suponha que, reciprocamente, né, a gente saiu do ponto do vetor normal e chegou na equação. Reciprocamente, suponha que que AX mais BY mais CZ mais D igual a 0 é a equação geral, a EQ geral de um plano π, a equação geral de um plano π, de um plano π, ponto. Como que a gente pode mostrar que esse ABC? É pergunta, né? Pergunta. 2 pontos. ABC é igual a N vetor normal a π? Interrogação. E agora? ABC são as coordenadas de um vetor N normal a π? Então, o que acontece? Como é que a gente pode provar que sim? Bom, resposta. Sim, vírgula, pois sejam A e B 2 pontos que pertencem a π. Sejam A e B, porque um plano tem infinitos pontos, né? AB, então você pode pegar 2 desses pontos. AB pertencem a π. Nós estamos num sistema de coordenadas ortogonal, nesse parágrafo todo que ele falou lá no começo. Então tem sistema de coordenadas, então eu posso escrever as coordenadas. A igual x1, y1, z1, e B igual a x2, y2, z2. Bom, como esses 2 pontos estão no plano, imagina a figurinha aqui. Os 2 pontos estão no plano. Então você tem aqui o A e tem aqui o B, certo? Então você pode concluir 2 coisas. A primeira coisa que você pode concluir só de olhar para as coordenadas deles é que como eles pertencem a π, eles satisfazem a equação de π. Então, com certeza, ax1 mais by1 mais cz1 mais d é igual a 0. Outra coisa, o b também está no plano π, então as coordenadas dele também satisfazem a equação geral aqui do plano π. Então, também posso fazer ax2 mais by2 mais cz2 mais d igual a 0. Ok? Essa é a primeira coisa. Essas 2 equações são válidas. A segunda coisa é a seguinte: esse vetor AB, como A e B pertencem a π, esse vetor AB ele é necessariamente paralelo ao plano. O vetor AB ele é paralelo ao plano π. Então, o que acontece? E ele é genérico, né? Veja que eu não fixei os números aqui. Eu poderia ter pego também o A aqui e o B aqui, poderia ter pego o A mais para cá e o B mais para lá. É uma situação que eu posso colocar esse A e B com essas coordenadas genéricas aqui onde eu quiser. E ele é sempre paralelo ao π. Pegando, isso aqui é um fato que nós vamos usar. Só que antes de usar esse fato, vamos fazer uma equação menos a outra. Por quê? Porque se eu fizer, na verdade, se eu fizer o x1 menos x2, é A menos B, que é BA, né? Em vez de usar o vetor AB, eu vou usar o vetor BA, turma, para fazer uma menos a outra ali, tá? Dá na mesma, tudo a mesma coisa, é só para ficar igual a conta ali, tá? Dá na mesma. Deixa eu até fazer em amarelo aqui, porque eu fiquei meio puto agora. Aqui, AB. Então, olha só, BA. Tá lá.
Então, quer dizer, para dar certo com a continha que eu vou fazer aqui, se eu fizer uma equação menos a outra, vai ficar coordenadas de x1, y1, z1, que é as coordenadas do A, menos coordenadas do B. Então, vai dar o vetor BA, que é paralelo a π, do mesmo jeito, igual a B. Então, fazendo uma menos a outra, vai ficar, deixa o A em evidência, x1 menos x2, deixa o B em evidência, y1 menos y2, deixa o C em evidência, z1 menos z2. D menos D dá 0. C, Z1 menos Z2. D menos D dá 0. 0 menos 0 dá 0. Então, resultado, ficou vetor ABC. O que é essa expressão aqui? É como se fosse o vetor ABC, produto escalar, com o vetor x1 menos x2, vírgula y1 menos y2, vírgula z1 menos z2, igual a 0. Produto escalar de quem com quem isso aqui? Produto escalar do ABC com o vetor BA. Está dando igual a 0. Então, isso é C e somente C, de novo, CAP8. O ABC é ortogonal a um vetor genérico BA, que é paralelo a π. Conclusão. Portanto, se ele é ortogonal a todos os vetores aqui no plano BA que você pegar, todas as posições possíveis, significa que esse vetor, vamos chamar já ele de N, ABC, é normal a π. Ou seja, acabamos de provar que sempre que você pega uma equação ax mais by mais cz mais d igual a 0, num sistema ortogonal de coordenadas, ABC é vetor normal. Conclusão. Conclusão. O e JK, sistema ortogonal. Sistema ortogonal. Mais AX mais BY mais CZ igual mais AX mais BY. Esse mais aqui é figurativo, tá? BY mais CZ mais D igual a 0. Então, isso aqui tudo, essas duas coisas juntas, implicam que N igual a ABC é vetor normal. Tá? Então, sempre daqui para frente, se tiver sistema ortogonal, vai ser 99% dos casos, você já bateu o olho na equação de um plano, você já sabe que esse ABC é o vetor normal. Foi aquilo que eu mostrei para vocês aqui. Ó. A equação é x mais 2y mais 3e igual a 4. Então, 1, 2, 3 é vetor normal. Fiz o vetor 1, 2, 3 para ver o que acontecia. Vi claramente que ele é um vetor normal ao plano. Tá lá. Ó. Ele é um vetor normal, ortogonal ao plano. De qualquer ângulo que eu olhar, eu vejo que ele está 90 graus. Tá? É que nem um poste saindo do chão. Se esse plano laranja aí fosse o chão, esse vetor aí seria um... que não dá para... Não vou conseguir aqui, vai virar uma confusão aqui o que eu estou fazendo. Né? Mas é... Vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, tá ótimo. Aí vou ter que deixar um exercíciozinho aqui para vocês também dessa parte de vetor normal. Aqui, tem os resolvidos, que são fáceis, tranquilos, vocês estudem sozinhos. Exercícios propostos. Deixa eu colocar aqui um exercício para vocês aqui de vetor normal. Calma que eu já vou postar aí. Espera um pouquinho, turma. Espera um pouquinho. Aqui. Espera um minutinho só. Página 164 aqui? Não, página 165. Eu vou deixar para vocês aqui os exercícios 3. Acho que esse exercício 3 e 4 tá legal. Exercícios para P2. Aí vou colocar aqui 3 e 4 da página 165, né?
da página 165. Vírgula do capítulo. Ainda estamos no 15, tá certo? 15. Ok. Ponto final. Então, deixei 2 exercíciozinhos aí para vocês, dessa parte aqui, para vocês pensarem. Tá legal? Bom, olha só. Aqui, ó, só para terminar essa aula, turma, é bem rapidinho, eu vou gastar no máximo uns 5, 7 minutos. Eu queria falar desse último tópico aqui, só para a gente fechar, só que eu vou encerrar aqui esse vídeo, para a gente poder gravar num vídeo